Boa noite. Vamos iniciar aqui nossa gravação, aqui nossos estudos. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enche os corações Enche dos os vossos corações dos fiéis vossos fiéis e acendei neles o vosso espírito confiável e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, enche os corações dos vossos fiéis, fazei salvação. Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, pessoal, semana passada nós estávamos concentrados já no nosso estudo sobre o credo, né? É, eu disse que ele divide em três sessões. A primeira sessão é o eu creio, é o que a gente falou semana passada, né? A crença no esforço humano. Eu enfatizei bastante essa questão de que são os três degraus da fé, vamos dizer assim, a fé contemplada ao máximo. Primeiro, eu creio, o esforço humano. Segundo, a revelação divina, que é o que vamos ver hoje. E o terceiro é a fé propriamente dita, né? Depois dos artigos de fé. Então vamos iniciar e adentrar já nesse mistério da revelação divina. Revelação. É interessante a gente já começar ressaltando esse aspecto de revelação, que hoje em dia a gente tem uma revelação muito caracterizada no nosso imaginário, é muito captada por algo superficialmente intelectual. Basicamente a gente tem na nossa cabeça uma revelação intelectualista, muito por influência do protestantismo. Muito por influência do protestantismo. Por que eu digo que nós temos essa ideia da revelação é, intelectualista, né? O Deus que age no seu intelecto. Porque a gente só se baseia na revelação através de um livro, que é a Bíblia. Um livro não, através do livro, né? Vamos tratar com devido respeito também. Mas é justamente isso. A gente acha que a revelação se limita à Bíblia. Só que a gente não pode esquecer que a revelação, na verdade, é o próprio Cristo. Certo? A revelação é nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é um homem, uma pessoa, ele foi um ser humano, ele teve pele, carne e osso, ele usou roupa, ele sentiu fome, sede, frio, calor, sentiu dor. Então, assim, a gente não pode excluir isso. E muito menos quando a gente fala assim, o que é? Cara, perdão, me falhou a memória agora que eu ia falar. Ah, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra, essa palavra não é simplesmente a palavra escrita, mas é ele próprio. Quando Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, ele fala da plenitude da palavra. Ele é a palavra. O Logos divino, o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra. E ele diz, nem só de pão, do alimento vive o homem. Nem só da nutrição física nós vivemos, mas nós vivemos da nutrição espiritual, que é o próprio Deus que se fez carne. E nos guia durante a eternidade através da Santa Igreja. Nós veremos isso provavelmente na semana que vem, que são, vamos dizer assim, os caminhos da revelação, né? E o que é a revelação então, se não é algo que foi dado intelectualmente ao homem, já que um dos aspectos do homem, que é ele se, ele se ele cair, né, no pecado original, ele ser influenciado lá por Satanás, lá no Jardim do Éden. A intelectualidade humana, a razão humana, quando eu falo do intelecto, vamos lembrar da razão, vamos lembrar da mente humana, ela foi decaída também. Todo ser humano, toda a sua existência foi decaída, ela sofreu com isso. Mas se a gente não pode tratar por um aspecto, perdão, por um aspecto é, singularmente intelectualista, racionalista, a gente tem que tratar como? A razão, foi o que eu falei, a revelação é o próprio Deus. Ele se revela na história. Deus, ele quis ser revelado. Ele preparou a história humana para isso. E nós vamos ver como. A gente estudou ali no catecumenato, né, a história da revelação, perdão, a história da salvação. Uma coisa que eu gosto muito de falar, enfatizar. A história da salvação, ela acontece agora, nesse momento. Nós temos o estudo da história da salvação, a partir lá da Arca de Noé, onde foi feita a primeira aliança.
Mas a salvação, a história da salvação, ela individualmente acontece na vida de vocês, na nossa vida, e ela acontece de uma maneira geral. Porque senão a gente tem muito aquela perspectiva, uma perspectiva muito assim pessimista de enxergar a história como uma sequência de fatos que foram acontecendo sem que a ação divina, a gente vai ver esse termo também que é muito importante, economia divina, é o Deus que age na história, a gente esquece que ele agiu na história para a salvação da humanidade. Por exemplo, você vai se deparar lá com um campo de concentração, né, com Auschwitz, aí você fala assim, pô, como é que Deus está agindo na história? O mal no mundo, eu falei sobre isso semana passada, né? O mal no mundo me afasta de Deus. Se a gente fosse deparar com isso, não. Deus está agindo naquele momento. De alguma maneira que eu não sei como, ele quer que as pessoas sejam salvas por aquele sofrimento. Existe até um como posso dizer, um psicólogo, psicanalista. Não sei se o livro dele está aqui perto de mim para eu pegar. Acho que não está, não. Está bem longinho, já achei. Viktor Frankl, o nome dele. Em Busca de Sentido. Eu vou pegar o livro aqui só para vocês verem a capa, se interessar vocês comprarem e ler. É um livro muito bom. Esse livro aqui, ó. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Pô, assim, eu recomendo piamente esse livro. Assim, eu não tenho nem o que descrever sobre ele. Que ele busca justamente mostrar como ele sofreu no campo de concentração e como através do sofrimento ele encontrou esse sentido. Como através do sofrimento nós podemos encontrar o sentido para a vida. E olha só que interessante. Como é que... Fernando, uma curiosidade. Ele era judeu ou não? Judeu. Judeu. Tá. Ele era judeu. Sofreu muito. E depois ele vai mostrando casos de pacientes que ele tratou. Pô, e os casos assim são assim, sensacionais, cara, fenomenais. E como que nós, né, através do nosso sofrimento, encontramos sentido para a vida. É interessante que se você olhar para a cruz, né, que é o sentido da nossa vida, a cruz é o quê? É isso aqui, né? Se nós tratarmos por um aspecto simbólico, a cruz ela tem um plano, né, longitudinal e o transversal. O longitudinal ele liga o homem que está embaixo a Deus que está em cima. E o longitudinal, perdão, e o transversal ele liga os opostos da humanidade, né, todo o globo terrestre. É isso que simboliza a cruz. Ela aponta para os pontos cardeais. Então, a cruz ela é o símbolo do sofrimento, sim, porque Cristo sofreu na cruz, mas ela também é o símbolo da salvação. Ela é o símbolo, é o que dá vamos dizer assim, o sabor do sentido da vida. E se ele mostra, né, o Viktor Frankl, no livro, como através do sofrimento nós encontramos sentido, não tem um exemplo maior, vamos dizer assim, não só um exemplo, mas não tem uma meta, né, um objetivo maior do que o próprio Cristo que sofreu na cruz. A gente não pode deixar de enxergar esse sofrimento dele como algo bom, vamos dizer assim, para a humanidade, porque através dele nós fomos redimidos. Em nenhum momento da nossa vida nós temos sim que olhar sempre para a cruz. A cruz nós sempre carregaremos a cruz. Isso nós não podemos esquecer. Seja a cruz do marido que larga a toalha molhada em cima da cama, igual eu faço às vezes, seja a cruz da esposa que quer ficar comprando pote da Tupperware lá com a Tatiane, né? Seja a cruz lá da Vivi que quer criar centenas de gatos e por aí vai. Seja a cruz da minha filha que não quer dormir, tá lá perturbando essa hora, minha esposa tentando botar ela para dormir, mas são as nossas cruzes. Nós não podemos esquecer disso. E a cruz está intimamente ligada à revelação divina, está intimamente ligada à encarnação do Verbo, porque através da encarnação do Verbo Deus foi revelado. Claro que isso foi sendo preparado. Isso tudo foi sendo preparado durante a história da humanidade. Porque o homem, né, ele foi escolhido por Deus para governar sobre todas as criaturas. Apesar de ter se perdido com a expulsão do paraíso, ele foi buscado por Deus. Deus quis que ele participasse da história ainda, que ele voltasse para ele. Então Deus prepara o caminho para isso. Para que quando chegasse o Filho do Homem, o Cristo, o Filho, o Deus vivo,
o homem estivesse pronto para acolher a sua vontade. No parágrafo 51, o Catecismo da Igreja, ele abre, se eu não me engano, com uma menção da Dei Verbum. Dei Verbum, para quem não sabe, é um documento, né, do Concílio Vaticano II, o último concílio que nós tivemos na década de 60, que ele é uma das constituições pastorais, se não me engano, a constituição pastoral do próprio concílio. E ele abre esplendidamente: aprove a Deus a sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então aqui, um pouco do que eu falei. A gente conhece Deus plenamente, porque Deus é Trindade. No Antigo Testamento, a gente só conhece Deus, o Pai, né? Só que eles não chamavam ele de Pai, como o Cristiano mesmo falou essa semana. Eles não chamavam ele de Pai. Eles chamavam ele de Deus e nem usavam mencionar o nome de Deus em vão. Então, assim, quando Cristo vem, a gente tem outra figura de Deus, o Pai, porque em Cristo temos o Filho. E ele mesmo fala que foi mandado pelo Espírito. Então, ali nós temos a plenitude da revelação que se concretiza em Cristo, porque ele revela o Pai mediante o Espírito que o trouxe. Na metade do parágrafo seguinte, 52, diz o seguinte, na segunda metade: ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem, além do que seriam capazes por si mesmos. Então aqui a gente vê o objetivo da revelação de Deus para o homem. Deus se revela para que nós possamos amá-lo, para que nós conheçamos além das nossas capacidades sensitivas, intelectuais, morais e por aí vai. Como eu falei, o homem, quando ele caiu, ele começou a criar deuses à sua imagem, né? Eles faziam faziam deuses à sua própria imagem. Eles davam um nome de um deus, Baal, não sei o que lá, tinha um monte de nome, um monte de deus. Eles criavam os deuses à sua imagem e eles davam um nome a Deus. Só que Deus, quando se revela lá para Abraão, ele não tem nome, ele não tem imagem, ele age na consciência humana. Então, assim, é um negócio assim meio controverso, para o homem, porque ele não consegue compreender. Pô, o que ele está falando comigo aqui? Eu não estou vendo. Quem é você? Qual o seu nome? Diferente do que eles faziam. O Deus Sol, a deusa Lua, o Deus Mar, essas coisas. Né? E o Catecismo fala justamente sobre isso. Eu pulei bastante parágrafo aqui, porque foi muito redundante com relação à nossa aula da semana passada, né, que fala sobre a origem da humanidade, fala que o homem quis conhecer Deus, só que ele caiu nas contradições e tal. E pulei direto para o início da história da salvação, né, após a queda do homem, que foi a aliança com Noé da arca lá. Né? No parágrafo 56, diz o seguinte, a partir da segunda frase aqui: a aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seus clãs. Ou seja, a partir da primeira aliança, né, que Deus faz com Noé, a arca da aliança, ali a gente já vê essa figura, como a gente chama Maria de arca da nova aliança. Então, Deus age para quê? Para que ele seja amado, para que o homem volte para ele. Para que lá no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, a plenitude da salvação, a plenitude da revelação divina, o homem esteja com o coração preparado. Esse termo, como eu falei aqui, economia divina, eu não vou saber designar muito bem a sua origem, eu sei que é de origem grega, mas a economia divina tem muito a ver com a ação de Deus na história. Esse termo economia, a gente tem muito a ver com a parte financeira hoje, mas na verdade tem a ver com uma ação presente, né? Existe o Deus transcendente e existe o Deus econômico, imanente, vamos dizer assim. Não são deuses diferentes, mas são aspectos que nós conseguimos distinguir a presença de Deus. O Deus transcendente, o Deus inacessível, né? Na sua glória e graça,
ele está presente lá na eternidade. Nós só teremos acesso a ele, né, após nosso falecimento. Fernando, é um termo meio difícil de associar economia com a ação divina de Deus na história, justamente pelo uso da palavra economia como a gente associa, né? Você estava falando agora, eu estava lembrando, é igual o livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia, né? E quando você escuta assim, comédia, você pensa logo em alguma coisa que seja de humor, né? De humor. Só que, na verdade, comédia ela é um antônimo de tragédia, né? Então, Quer dizer que não foi ruim no final. pois Só é. isso. Ou seja, assim, se a gente for associar com o que a gente entende hoje, com o que a gente usa hoje, Sim. fica completamente sem sentido e muito difícil até de entender. Né? Pois é, Você falou... a Bíblia é cheia disso, né? A gente perdeu muito do sentido das palavras por falta do contato com a sua língua original, né? O grego, o latim, né? O próprio hebraico, o aramaico. Então, assim, esse termo da economia divina, que designa essa questão de que Deus ele está presente em todo o decorrer da história, e ele se revela plenamente, né? Com a vinda de Cristo, ali está, vamos dizer assim, a plenitude da economia divina, né? Entre aspas. Se perdeu muito. Né? Mas esse é o termo, é só uma designação. Não faz diferença se você falar assim, economia divina, ou se você fala assim, Deus agindo na história, a salvação de Deus, a história da humanidade. Né? E é interessante que Deus, olha só, ele já faz uma aliança com Noé, né? Para que todas as nações se voltem para ele. Sendo que os judeus, vou pedir para alguém desligar o microfone, ele está bem alto, vou baixar aí. Deus, ele desde a eternidade, ele já planejou que todas as nações se voltassem para ele. Tanto que no próximo parágrafo, aqui no 59, você vai ver que Deus ele elege um pai das nações. Detalhe, das nações, de todas as nações. Que é quem? Abraão. Quando Deus elege Abraão, né, ele quer congregar toda essa humanidade dispersa, como vai dizer o parágrafo 59, ele quer que todas as nações se voltem para ele. Ô, Fernando. O que acontece? Tá. Os judeus, eles se perdem nisso. Com a vinda de Cristo e com a missão dos apóstolos de trazer todas as nações para dentro do cristianismo, os judeus acham isso uma blasfêmia tremenda, porque eles achavam que eles eram um povo escolhido e só eles seriam detentores da salvação. Pode falar. Eu ainda fiquei encucado com o termo economia divina, e fui procurar a etimologia da palavra economia, né? E eu acho que deu mais sentido. O elemento eco, que vem do grego oikos, que significa casa, lar, domicílio, meio ambiente, na sua origem. Portanto, economia é a arte de bem administrar a casa. De administrar a casa. Isso. Então, acho que ficou mais claro, né? Quando a gente pensa na etimologia da palavra economia, que quer dizer o ato de você administrar bem a casa. É o Deus que administra a sua casa. Uhum. E aonde que é a casa de Deus? É o universo. Então, Deus administrando o lar, né? Vamos dizer assim. Esse termo é muito bonito mesmo. Legal. Eu tinha anotado ele aqui, só que eu achei assim, por bem não explicar, eu achei que ia ficar muito complexo de explicar. Mas você conseguiu dar uma explicação melhor do que eu tinha preparado aqui. Não, tá legal. Valeu, obrigado. Ô, Fernando? Pode falar. Eu cheguei até a comentar com a Tati, você tinha falado aí no início a respeito da salvação, a salvação individual. Eu até brinquei aqui que meu irmão fala muito isso, que a salvação é individual. E aí eu reparei que aqui no item 58, ele cita uma passagem de Ezequiel, onde Deus comenta que se ele fosse tentar, assim, de certa forma, querer acabar com o mundo, com fome ou com qualquer outra praga que ele quisesse, e se nesse local tivesse Noé, Daniel e Jó, eles somente conseguiriam salvar a si próprios. Não teriam forças, assim, não teriam como ele salvar outra pessoa, nem que fosse seus filhos ou parentes. Então,
eu acho que isso acaba reforçando um pouco mais essa questão de cada um ter que buscar a Deus com seus meios, né? Apesar da gente, essa forma que a gente está usando agora desse encontro é uma forma de se ajudar no encontro com Deus, mas cada um tem que buscar o esforço individual, né? isso. Porque assim, não adianta eu chegar e querer esfregar toda a doutrina da igreja na cara de cada um, se o esforço que a pessoa faz para poder acolher aquilo dentro do seu coração, né, no seu espírito, é nulo, né? Então, assim, é justamente o que você falou. É o nosso esforço em busca de uma vida santa que vai determinar justamente aonde que nós vamos, para onde que nós vamos direcionar. Porque não é catecumenato que salva, não é, assim, eu ouso dizer, não é nem a igreja que salva. Né? A igreja, ela te dá um caminho de salvação, um caminho perfeito e reto de salvação. Agora, não adianta nada você ir para a igreja como se estivesse indo para o trabalho e voltando, para cumprir um horário, entendeu? Você tem que buscar. Isso, assim, eu até, como você comentou antes, na questão dos ídolos, eu fiquei até me perguntando assim, o quão difícil seria alguém chegar para você e falar, você tem que acreditar em Deus. E assim, imagine naquela época. Hoje em dia, apesar de nossos pais, na maioria das vezes, ter influenciado na religião, nós temos, de certa forma, a Bíblia, demais histórias que são relatadas. Então, isso corrobora para que a gente consiga concretizar um pouquinho mais a nossa fé. Mas naquela época, em que um homem chegava e falava de Deus, né, eu acredito até que as questões do ídolo eram mesmo para poder se enganar, se querer acreditar em alguma coisa, e que eles, assim, pelo que a gente vê nos estudos da Bíblia, quem acreditava nos ídolos também poderia até acreditar no próprio Deus. Eles acreditavam em qualquer coisa que pudesse ajudar. Então pediam aos deuses, e em vários relatos falam, não, pede ao seu Deus para me ajudar. Então, talvez eu tenha visto isso aqui como um desespero da pessoa por ajuda, e sem saber corretamente aonde recorrer, a quem recorrer. Foi como eu falei a semana passada, que o homem, o seu intelecto, a sua razão, né, ela estava deturpada, ela estava caída. Então, ele não conhecia mais a Deus. Ele tinha que fazer um esforço natural para conhecer Deus. Só que esse esforço ainda existia, assim, essa direção para Deus ainda existia. Então, ele tinha essa capacidade. Né? O catecismo ele dá o termo chamado capax Dei. O homem é capaz de Deus. Então, nós, naturalmente, mesmo sem a revelação divina, somos capazes de conhecer a Deus. Só que de uma forma muito distorcida. Porque a nossa razão nos revela um Deus muito pessoal. Entendeu? Para você, Deus vai ser aquele que vai curar sua mãe do câncer. Para o outro, Deus vai ser aquele que vai dar um emprego novo, porque ele rezou para ter um emprego novo. Entendeu? E assim por diante. Mas não muda o fato que só existe um Deus. Mas as nações, elas começaram a construir deuses falsos, né? Porque os próprios também, a gente vê no Antigo Testamento, os demônios começaram a influenciar as nações, algumas pessoas, para que elas cultivassem deuses que ofereciam sacrifícios humanos. A gente vê isso até hoje em dia existe isso. Hoje em dia existe isso. A gente acha que é uma realidade não, existe. Cara, essa história de bruxaria, qual que é o nome? Demonologia não, satanismo, e essa parada existe. Eu leio livros de padres exorcistas e, assim, você vê os relatos, são casos impressionantes. O que eles fazem são coisas absurdas. Ô, Fernando, existe uma coisa assim, que eu nem quis mais olhar, porque assim, a curiosidade ela acaba abusando muito essa questão do luciferianismo. Se qualquer pessoa pesquisar luciferianismo no YouTube, tu vai ver ali que a quantidade de gente que segue, pessoas comentando, dando seu relato, olha, é um negócio absurdo, chocante, né? Sim. Eu vi aquilo ali, eu fiquei chocado
E assim, eu tive que desligar, sair dali para não deixar a curiosidade eu gostar muito. Né? É um negócio assim que você fala, caraca, isso existe. E, assim, o ocultismo, cara, é uma arte muito antiga. É mais antiga do que o judaísmo, entendeu? Vamos dizer assim, porque o homem, ele criava os deuses à sua imagem, né? Só que assim, claro que as técnicas foram se aperfeiçoando, porque o homem, com a sua queda, ele foi se aproximando mais também, né, do diabo, se afastando mais de Deus, e assim por diante. Mas o homem, por um esforço natural, resumindo, ele consegue chegar naturalmente, né, vamos dizer assim, sendo redundante, a uma, não a perfeição, mas a uma visão do que é Deus. Mas ele não conhece Deus plenamente. Deus plenamente somente com a revelação divina. E é como a gente vê, ele se revela para Noé, fazendo a primeira aliança, se revela para Abraão, elegendo um povo, elegendo um pai das nações, né? É interessante, no parágrafo 61, ele ainda diz assim: os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Então, assim, vale lembrar que Abraão, Santo Abraão, Moisés, Santo Moisés, Davi, Santo Davi, entendeu? Todas aquelas figuras, né, que são os pais da nossa religião, eles são santos também, são santos, né? Eles são venerados como santos pela Igreja. Não se dá esse título de santos para ele, né? Mas eles, assim, uma nomenclatura de santo, mas eles são venerados como santos porque eles são os pais da religião, da verdadeira religião. Ô, Fernando, uma vez eu conversando com um protestante, eu cheguei a falar isso para ele, né? Eu disse, olha, na verdade, os protestantes, eles acabam cultuando os santos muito mais do que os católicos. Uhum. Só que, porém, os santos do Antigo Do Testamento. Antigo Testamento. Tanto é que eles colocam os nomes dos filhos, Abraão, Isaac, É, né? verdade. Você vê assim, é um culto muito grande, né? É, verdade. O ato de você prestar essa homenagem aos santos profetas do Antigo Testamento Sim, é um culto a eles, ou seja, é uma homenagem, é uma veneração. é Cultuam verdade. muito mais que os católicos. Sim, sim. Pulando agora para Deus forma seu povo, Israel. Aqui a gente tem a aliança que Deus faz com o povo em Noé. Depois nós temos a eleição de um pai, né? O início de um povo com Abraão. E depois Deus forma o povo, ele dá forma a esse povo, ele designa quem é esse povo, né? Quem vai ser guiado. E é onde? Lá no Egito, libertando, né, elegendo o Moisés como o líder, né, para aquele momento da história, para o seu povo. Isso diz no parágrafo 62. Eu não vou entrar aqui em palavras, mas eu gostaria de entrar no 64, que diz o seguinte: por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação. Lembrando sempre que é para isso, para a salvação do homem. Na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Isso aqui é o que eu falei que ficou esquecido com Israel. Os profetas, né, anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Todas, não somente a nação de Israel. Eles ficaram meio soberbos, ficaram meio orgulhosos e esqueceram disso. Porque eles queriam ser um povo eleito, sabe? Eles tinham aquele negócio de eles foram escolhidos, então tem que vir deles, tem que ser somente eles. Por isso que até Cristo não foi muito aceitado, né? Quando Cristo estava vivo, ele não era muito aceitado porque ele ia na Samaria, ia não sei aonde, ia na Judéia, ia pregar em vários lugares. E o pessoal foi falando, pô, esse cara aí tá pregando em vários lugares, tu acha que ele é o Messias? Ele é um charlatão, pô. O Messias vai pregar aqui, pô, com a gente, né? Com os fariseus, pô. Vai pregar com a gente, não vai pregar com os outros que... E não, Cristo aceitar todo mundo, entendeu? Porque o projeto da salvação é para todos. O projeto da salvação é para todos. Infelizmente, muitos serão salvos. Não todos, somente muitos. Porque, infelizmente, tem aqueles que não entrarão, né, no mérito da salvação, né, escolherão outro caminho. Mas muitos serão salvos. Porque é mediante a crença verdadeira em Cristo que nós somos salvos.
E é interessante que em Cristo, né, tinha a proibição lá do mandamento de não criar imagem, não falar o nome de Deus em vão, mas em Cristo Deus tem um nome, né, eu falei anteriormente. Cristo, Deus tem um nome e tem uma imagem. Olha que interessante. Não façais imagem, mas em Cristo Deus tem um nome e tem uma imagem. Porque Deus quis se fazer imagem, Deus quis se fazer presença. Então, a partir de Cristo, nós quebramos esse mandamento. Vamos falar assim, quebramos é um termo muito bom. Parece que a gente está sendo revolucionário. Não, nós aperfeiçoamos. Cristo, ele aperfeiçoou esse mandamento. O que ele faz? Não façais a imagem de Deus, né? Não levantar o nome de Deus em vão. Mas é não levantar o nome de um Deus falso em vão. Né? Não pronunciar o nome de um Deus falso como se fosse um Deus verdadeiro. Isso que é levantar um nome de Deus em vão. Não criar uma imagem que seja motivo de adoração. Quando a gente tem a imagem de um santo, não tem nenhum aqui. Não tenho não. Está tudo lá na sala. Quando a gente tem a imagem de um santo, a gente não adora aquela imagem. Né? A gente simplesmente venera a figura que está naquela imagem por ser ele contemplado da graça de Deus para um determinado tempo, determinada época, e ser o nosso irmão que agora está intercedendo na eternidade por nós. Diferentemente do que faziam os adoradores, né, de ícones, né, os criadores de deuses, que são os povos pagãos antigamente, que eles, na verdade, eles criavam a imagem de um deus, como eu falei. O deus lá de 4 braços, que é a Shiva, 4, 6 braços, não sei. O deus que é a cabeça de elefante. Aí tem lá o egípcio, que tem o deus com a cabeça de um corvo, sei lá, um abutre, não sei como é que é a cabeça do bicho. Mas enfim, eles criavam os deuses, as suas imagens, porque dentro da mente humana, aqui a gente tem que entender uma coisa, dentro da filosofia humana, porque cada povo ele tinha a sua filosofia, ele criava a sua cultura, e embebido daquela cultura, o homem ele projetava em cima de uma figura um deus. Por exemplo, se você for enxergar lá, tem um deus lá do egípcio que é um chacal, ele tem a cabeça de um chacal. Acho que é um chacal, não lembro, um lobo, um bicho assim, é da família do cachorro. Ele, Anubis, né? acho que é Anubis, isso mesmo. O chacal, né? O que significava o chacal para aquele povo? Aquele deus não existia, mas por que eles cultuavam aquele deus? Né? O que ele significava? O que era o chacal? Por que ele tinha cabeça de chacal e corpo de homem? Então, assim, tudo isso são projeções humanas mediante a razão. O que é a razão? A razão é uma filosofia, né? Uma cultura do povo. Né? A razão ela é projetada pela cultura do povo, ela é influenciada pela cultura do povo. Né? E ela influencia também a cultura do povo, porque aqueles que eram sábios, né, daquelas tribos ou daquelas nações, eles conseguiam, através da sua cultura, criar esses deuses. Como a gente vê na cultura greco-romana, tem lá tem Zeus, tem Apolo, tem a pancada de deuses. Por quê? Porque eles projetavam em cima de uma crença, de um astro, ou de uma história que eles contavam, um fato moral, que existia uma ação divina a partir daquele aspecto da cultura deles, que eles não sabiam explicar. Mas a partir do aspecto da cultura deles, Deus agia naquele aspecto ali. Né? Por exemplo, sei lá, eles viam que no ano mudavam 4 vezes. Daí as 4 estações. Só que para eles as estações elas eram formadas a partir de uma história divina, que eles contavam a partir de deuses diferentes, da relação entre os deuses, o amor entre os deuses. Entendeu? Tinha uma deusa que era a deusa da sabedoria, porque o homem é dotado de sabedoria. Então eles enxergavam que através da sabedoria humana existia uma ação divina. E por aí vai. Se eu for me atentar aqui à mitologia grega, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, é algo riquíssimo. Como eu falei, é algo riquíssimo. A gente não pode perder isso. A mitologia greco-romana é muito rica. E através da contemplação dela, não como a contemplação de uma verdade divina, mas como uma verdade racional, a gente pode entender como o ser humano ele projetava dentro da sua cultura um Deus que era falso, mas ele chegava perto de conhecer o Deus verdadeiro. É porque ele saía criando um monte de Deus. Aí dava a merda que dava. Mas Deus se revela em Cristo,
o verbo se faz carne e ele chama judeu, ele chama sumério, ele chama lá o egípcio, ele chama lá o grego, o romano, ele chama todo mundo para a verdade. Ele chama todo mundo para si, porque ele é pai, ele é, vamos dizer assim, o pai das nações, né? Ele é o dono das nações. Ele quer que as nações, né, que são sua criação, se voltem para ele, não somente a nação de Israel. Para a gente chegar a quase finalizar aqui, vou resumir tudo que eu falei no parágrafo 65, onde diz no artigo 3º, Cristo, Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. O título já diz tudo. Deus disse tudo no seu verbo. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. É uma parte da carta aos Hebreus, no caso, primeiro capítulo e primeiro e segundo versículos. E é interessante que é justamente isso. Deus ele falou tudo pelos profetas. Mas nesses dias, que são os últimos, ele fala aqueles dias que estão vivendo ali, né, após a morte de Cristo, falou-nos por meio do Filho. Então, só concretizando mais o que eu falei, o Filho revelou o Pai e o Espírito Santo. O Filho revelou a plenitude de Deus, a plenitude de quem é o Deus verdadeiro. E embaixo, o 66 e o 67, eles vão discriminar muito bem isso. Não haverá outra revelação. A economia cristã, parágrafo 66. Portanto, como a aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. O que isso quer dizer? A Igreja não te obriga a acreditar que Nossa Senhora apareceu em La Salette, lá em Lourdes, em Guadalupe. Ela não te obriga. Assim, isso é uma verdade que você fala assim, caraca, eu não sabia disso. Sem sacanagem. Quando eu descobri isso, eu falei assim, mentira. Mentira, então eu não sou obrigado a acreditar na Senhora. Não, agora vamos lá. Você não é obrigado a acreditar, mas a obrigação não prevê o amor. Quem é obrigado a fazer uma coisa, não faz por amor. Sim. Eu sinceramente, vou pro trabalho porque eu sou obrigado, porque eu tenho que trabalhar. Eu não amo meu trabalho. Sinceramente, eu não amo meu trabalho. Eu faço com amor, né, vamos dizer assim, eu faço com amor, porque aquilo que eu faço, eu sei que tem um reflexo na vida dos outros. E eu devo amar os outros. Mas, se eu fosse fazer algo que eu gosto, eu seria professor. Eu daria aula. Eu gosto disso, eu gosto de ter contato com as pessoas, ensinar. Entendeu? Se eu fosse fazer algo que eu gosto, seria isso. Né? Mas, a igreja não te obriga a isso. Ela não te obriga a acreditar que Nossa Senhora apareceu lá em Fátima. Porém, ela confirma, aí que está o ponto. Quando aqui no Catecismo diz que não faz parte do depósito da fé, é isso. Não é o depósito da fé é o conjunto dos nossos dogmas, doutrinas e tudo mais. Então ela fala o seguinte, não faz parte de dogma, não é doutrina, mas nós confirmamos que aquilo aconteceu. Aquilo realmente aconteceu, de fato. Aí você pode falar assim, pô, mas é uma revelação, isso foi revelação ou não foi? Não, não é revelação. Aqui, lembra que a gente leu o termo revelações privadas no caso, mas também pode ser dado como particulares. Revelações privadas. Revelação privada, às vezes é um sonho que você teve, né? Que Deus falou assim, ó, você vai morrer amanhã. Eu acho difícil acontecer, mas, sei lá, ó, você vai ter um filho ano que vem. Pode acontecer. Agora, ninguém é obrigado a acreditar, nem a sua esposa. Ninguém é obrigado a acreditar. Porém, a revelação, a plenitude da revelação está em Cristo. Na Bíblia. Nisso nós somos obrigados a acreditar. A plenitude da revelação é em Cristo. Ah, Fernando, mas pô, como é que a igreja confirma então algo que ela não sou obrigada a acreditar? Ela confirma porque ela diz o seguinte, ó, Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, fez um milagre, né? Falou um monte de coisa lá para os pastorinhos, e assim, não tem nada contradizendo a Bíblia. Não tem nada contradizendo o Evangelho.
É isso que a igreja diz. Então você pode acreditar. É isso que a igreja diz. A gente foi lá, investigou, né, fez os testes e tal, não viu as testemunhas, né, verificou a santidade daquele vidente e realmente, aparentemente, não tem nada contradizendo. Aparentemente não tem nada contradizendo a revelação, a plenitude da revelação. Essa é a revelação pública. Revelação pública é somente uma. É Cristo. Agora, a revelação privada existe várias, né? Pode ser algo que você creia ou não. Mas como que você crê? Pô, fiquei com o pé atrás, vou questionar isso. Vou lá na Bíblia ver, pô, será que isso aqui tá verdade? Pô, o que a igreja fala sobre isso aqui que falaram que aconteceu? A pessoa que viu a morte não sei de quem, a pessoa que viu o inferno, entendeu? O que a igreja fala sobre isso? Pode acontecer? Não pode? Então, assim, isso você pode questionar. Agora, a revelação pública, que é Cristo, você não pode questionar. Então, meus irmãos, até esqueci de citar aqui o último trecho, ele conclui belíssimamente, ainda nesse parágrafo 67, a fé cristã não pode aceitar revelações, plural, revelações, que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação do qual Cristo é perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Quando a gente ouve muito essa coisa aí, porque Deus me revelou, isso aí você pode ficar com o pé atrás. E deve, entendeu? É muito charlatanismo por aí. Mas, quando a pessoa diz, na Bíblia, isso aqui não é Bíblia não, né? Catecismo. Mas na Bíblia está revelado isso. Aí sim, é a plenitude da revelação. E a partir da semana que vem, nós vamos ver como foi transmitida essa revelação, né? Quais são os meios de transmissão dessa revelação. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não? Foi boa aula? Parece que foi rápida hoje. Foi racionado. Foi mais rapidinho hoje. É porque eram poucos parágrafos também. Mas as aulas vão variar mais ou menos assim, entre meia hora e 1 hora. Depende da quantidade de parágrafos que vão ser abordados. Mas se ficar alguma dúvida aí, não esqueçam, a próxima aula vai ser sobre a transmissão da revelação. Se alguma coisa, pode mandar lá no grupo ou no privado, beleza? Ok. Pessoal, boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.